Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje, quinta-feira, já estamos chegando no finalzinho da semana, não é? A semana passou bem rápido, não foi? Mas espero que tudo esteja sendo tranquilo, certo? E que você esteja aprendendo muito, se divertindo bastante, certo? E que esteja tranquilo com tudo, ok? Então, hoje, sendo quinta-feira, normalmente nós teríamos nossa aula de matemática, certo? Mas então, nós não teremos a nossa aula de matemática hoje, certo? Por quê, professor, nós não teremos a nossa aula de matemática hoje? Porque para esta aula de matemática, certo? Eu precisarei, certo, utilizar o quadro branco para melhor explicar para vocês, certo? Mas aí, infelizmente, certo, não deu para utilizar o quadro hoje, ok? Mas aí amanhã nós teremos a nossa aula de matemática, ok? Então só foi apenas uma transferência de dia, mas nós não deixaremos de ter a aula de matemática, certo? Da semana. Já tivemos a primeira, não foi? E ainda vamos ter a segunda, mas que no caso vai ser amanhã, certo? Então, no lugar da aula de matemática, nós estudaremos o nosso bom e velho inglês, certo? Você até achou que poderia ser português, não é mesmo? Mas vamos estudar inglês, certo? Então, vamos lá começar. Então, você vai pegar o seu livro e vai abrir ele na página 516, certo? Então, pegue o seu livro e abra ele na página 516, certo? Então, até acho que você já sabe o que fazer, não é mesmo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, então faça lá, certo? Para não ficar dizendo todo dia fica chato, eu sempre falando a mesma coisa, não é? Mas então, agora que você já está com o livro aberto, você viu que nós vamos estudar as nacionalidades, certo? Nationalities, ok? Em inglês. Nós não vamos estudar todas as nacionalidades do mundo, certo? Vamos estudar algumas nacionalidades, certo? E então, quais são elas que nós vamos estudar? Ok? Então, meus queridos alunos, se aparecer um corte brusco na edição, certo? Ou então vocês escutarem algum barulho ainda que não deu para cortar na edição, foi porque passou uma moto, certo? Muito rápido por aqui e com o cano estourado, certo? E vocês sabem como isso é chato, mas a gente não pode controlar quem passa na rua, né? E nem se está fazendo zoada ou não. Mas vamos lá começar o nosso estudo, certo, das nationalities. Então, primeiro, a primeira palavra de hoje é nationalities, ok? Vamos estudar the country, the nationality e the language, ok? O que é a tradução? O país, a nacionalidade e a língua, certo? Então, vamos lá começar. First country, que no caso é o primeiro país, não é? Então nós temos Argentina, ok? Não, eles não falam como o português Argentina, certo? Tem toda uma entonação, Argentina, com força, certo? E a nationality da Argentina, qual é? Argentina. E the language, que é a língua, Spanish, certo? Então, espanhol. E o segundo país é Brasil. Brasil, que no caso é o nosso amado Brasil, não é mesmo? E a nationality do Brasil em inglês, misturei, não foi? A nacionalidade do Brasil em inglês é Brazilian. E a língua, the language, português, certo? Português. E nós temos o terceiro país que é England. England. E a nacionalidade, English. E do mesmo jeito também a língua, English. E se você não sabe que país é esse, England é a Inglaterra, ok? E depois nós temos a France. France, perdão. Não é France, como eu dizer, France. Certo? France. E depois nós temos a nacionalidade da França, que é French.
French. E do mesmo jeito, a língua que também é French. E professor, o que foi que o senhor falou antes na primeira vez na França? Eu disse France, não foi? Só que France é França em francês, em inglês é French, ok? Que no caso mesmo em francês é La France, mas não vem ao caso, não é? Então, depois da França, nós temos o Greek, que a nacionalidade é Greek. E do mesmo jeito, a língua é Greek. E que país é esse? É a Grécia, certo? E a nacionalidade grega. E a língua também é a grega ou o grego, certo? E depois nós temos Italy, certo? E a nacionalidade nós temos Italian. E a língua também Italian. Esse você já deve saber que é a Itália, não é mesmo? E depois nós temos México, ok? Mas que México não é como eles falam, certo? É México. E a nacionalidade é Mexican. E a língua é o espanhol, Spanish, certo? Então a nacionalidade mexicana e a língua espanhol ou espanhola. E depois nós temos Portugal, certo? E a nacionalidade português. E a língua, certo, é português. Então, o país é Portugal. E a língua é português. Certo? Que também é a língua que nós falamos, o português, certo? E a nacionalidade também é chamada português ou portuguesa, certo? E depois nós temos Rússia. E a nacionalidade Russian. E a língua, the language, também é Russian, certo? E o país Rússia, a nacionalidade russa e a língua russa ou o russo. E depois nós temos Spain, ok? E a nacionalidade Spanish. E a língua Spanish. Então aqui nós temos, certo, a Espanha e a nacionalidade espanhol ou espanhola, certo? E a língua o espanhol ou, perdão, o idioma o espanhol ou a língua espanhola, certo? E por último nós temos o United States of America, certo? Que aqui está incompleto, mas o nome é os Estados Unidos da América. E a nacionalidade é American, ok? E a língua English, ok? Então, país United States of America. E a nacionalidade American, americano ou americana. E a língua inglês ou língua inglesa, idioma inglês ou língua inglesa, ok? Então, são bastante palavras, não é para hoje? Mas aí eu quero que vocês me mandem um áudio, certo? Com os países Argentina, Brasil, Inglês, French, Greece, Italy, México, Portugal, Rússia, Spain, United States of America, ok? E eu acho que eu falei Portugal errado dessa segunda vez, não é Portugal, ok? Então vocês me mandam um áudio, certo, com os países, onde tem country, ou the country, se você quiser falar. Mas aí, se você quiser mandar o país e a nacionalidade, não tem nenhum problema. E se você quiser mandar o país, a nacionalidade e a língua, também não tem nenhum problema. Eu vou gostar, certo, que vocês mandem, se vou mandar tudo. Mas se não mandar também não tem nenhum problema, ok? E mande da maneira que você sabe. Não tenha vergonha se a pronúncia você acha que não ficou tão boa, mas não tem nenhum problema, ok? E qualquer dúvida você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar, ok? Então, às 9 horas você receberá um link para a segunda aula de hoje.